Imagine que você tivesse apenas algumas horas para decidir se um assassino condenado à morte está louco ou se está dizendo a verdade. Agora imagine que esse homem olhasse diretamente para você e afirmasse: Eu não sou apenas um criminoso, sou um demônio. E antes que este dia termine, você cometerá 3 assassinatos. Essa é a premissa de Nefarious, um dos filmes cristãos mais perturbadores e intelectualmente provocativos dos últimos anos. Mas seu verdadeiro terror não está em cabeças girando, objetos voando ou rituais de exorcismo. O verdadeiro terror está nas palavras. Lançado em 2023, Nefarious acompanha o psiquiatra James Martin, convocado para avaliar Edward Wayne Brady, um assassino que será executado naquela mesma noite. Se Edward for considerado mentalmente incapaz, sua execução será suspensa. Se for considerado são, será enviado para a cadeira elétrica. O prisioneiro, entretanto, afirma que Edward praticamente não está mais no controle do próprio corpo. Quem fala através dele seria uma entidade chamada Nefarious. Durante quase todo o filme, médico e condenado permanecem sentados diante um do outro. Mas aquela pequena sala transforma-se no palco de uma guerra espiritual. De um lado, o racionalismo moderno. Do outro, uma inteligência maligna que conhece profundamente as fraquezas humanas. A ideia mais poderosa de Nefarious é simples. O diabo não precisa convencer o homem a adorar explicitamente o mal. Basta convencê-lo a mudar o nome das coisas. O pecado passa a ser chamado de liberdade. O egoísmo torna-se autonomia. A destruição da inocência transforma-se em progresso. A ausência de limites passa a ser considerada libertação. O demônio apresentado pelo filme não deseja criar uma sociedade cheia de satanistas declarados. Ele deseja algo muito mais eficiente. Uma sociedade que execute seu programa enquanto acredita estar lutando contra o preconceito, a culpa e todas as antigas restrições morais. O mal alcança sua vitória cultural quando já não precisa esconder seus atos, apenas modificar seu vocabulário. James Martin considera a religião uma explicação ultrapassada. Para ele, tudo deve possuir uma causa psicológica, neurológica ou social. Mas existe uma diferença entre reconhecer a importância da ciência e transformar o materialismo em dogma. A ciência pode estudar o cérebro, o comportamento e as doenças mentais. Entretanto, a afirmação de que somente a matéria existe não é uma descoberta científica. É uma posição filosófica. O psiquiatra acredita estar analisando Edward. Aos poucos, porém, percebe que é ele quem está sendo analisado. Nefarious revela seus segredos, suas fraquezas e as contradições de sua vida. A sala deixa de ser um consultório e torna-se um confessionário invertido. Não é o pecador que confessa seus pecados a Deus, mas o demônio que acusa o homem para levá-lo ao desespero. A existência pessoal do demônio não é uma invenção medieval. Ela faz parte da Sagrada Escritura e da tradição cristã. A Igreja ensina que Satanás foi criado bom, mas rejeitou livre e definitivamente a Deus. Desde então, procura associar os seres humanos à sua rebelião. O filme acerta ao retratá-lo como mentiroso, sedutor e homicida. Também acerta ao mostrar que sua principal arma não é a força física, mas a corrupção da inteligência e da vontade. Entretanto, existe uma correção fundamental. Satanás não é o equivalente maligno de Deus. O cristianismo não é uma guerra entre duas divindades igualmente poderosas. O demônio é criatura. Seu poder é limitado. Ele não é onisciente, não está em todos os lugares e não pode impedir o triunfo definitivo do reino de Deus. Cristo já venceu o inimigo pela cruz e pela ressurreição. O filme apresenta Edward como prisioneiro dentro do próprio corpo. Em alguns momentos, o homem parece emergir aterrorizado, implorando ajuda, antes que Nefarious reassuma o controle. Essa representação é dramaticamente poderosa, mas exige discernimento teológico. Na tradição católica, a possessão demoníaca pode produzir domínio extraordinário sobre o corpo. Isso não significa, porém, que o demônio se torne proprietário absoluto da alma.
O ser humano possui inteligência, vontade e responsabilidade moral. A tentação demoníaca procura conquistar nosso consentimento. Por isso, a estratégia habitual do inimigo é progressiva. Uma pequena concessão, depois outra, até que aquilo que inicialmente causava horror se torne rotina. Não se começa entregando tudo. Começa-se dizendo: é apenas uma vez. Não existe nada de errado. Todos fazem isso. Deus compreenderá. E quando o homem percebe, já não sabe exatamente quando deixou de resistir. Nefarios conhece a fraqueza humana, mas utiliza esse conhecimento para transmitir sua maior mentira: a de que o homem é desprezível e não pode mais ser salvo. O demônio deseja que o pecador confunda arrependimento com desespero. O arrependimento diz: eu pequei, mas posso voltar para Deus. O desespero diz: eu pequei, portanto Deus jamais me receberá. É exatamente essa segunda voz que interessa ao inimigo. O cristianismo não minimiza o pecado, mas proclama algo que o demônio odeia. A misericórdia de Deus é maior do que nossa miséria quando existe verdadeiro arrependimento. Enquanto há vida, a porta da conversão permanece aberta. O inferno quer transformar nosso passado em sentença definitiva. Cristo deseja transformá-lo em testemunho de redenção. A execução de Edward levanta outra questão profundamente cristã. Um homem perde sua dignidade depois de cometer crimes terríveis? A resposta católica é não. A vítima deve receber justiça. A sociedade deve ser protegida. O criminoso deve responder por seus atos. Mas a pessoa humana não deixa de possuir dignidade. O ensinamento atual da Igreja afirma que a pena de morte é inadmissível e defende sua abolição. Mesmo alguém culpado de atrocidades continua sendo uma alma pela qual Cristo derramou seu sangue. Nefarious deseja que Edward seja visto apenas como um monstro descartável. O cristianismo nos obriga a enxergar também o ser humano que ainda poderia arrepender-se. Nefarious descreve brilhantemente a estratégia do inimigo, mas apresenta de maneira limitada a vitória de Cristo. O filme mostra muito sobre o pecado e pouco sobre os sacramentos. Mostra a escravidão, mas pouco sobre a libertação. Mostra a inteligência do demônio, mas não desenvolve suficientemente a majestade do Salvador. Essa é sua maior deficiência teológica. O cristão não deve terminar o filme fascinado pelo poder do mal. Deve terminar vigilante, mas cheio de esperança. O remédio contra o demônio não é a curiosidade por possessões. É a vida em estado de graça. É a confissão. É a Eucaristia. É a oração. É a palavra de Deus. É a intercessão de Nossa Senhora e dos santos. E, acima de tudo, é a confiança absoluta em Jesus Cristo. Nefarious não pergunta apenas se um criminoso está possuído. Ele pergunta se nossa sociedade ainda consegue reconhecer o mal quando o encontra. O filme nos recorda que o diabo não precisa aparecer com chifres. Pode apresentar-se como uma ideia conveniente, uma justificativa elegante, uma mentira repetida por todos, uma escolha aparentemente pequena. Mas existe algo que o inimigo jamais poderá apagar: a vitória de Cristo. O demônio pode acusar, mas Cristo perdoa. Pode tentar, mas a graça fortalece. Pode ferir, mas não possui a palavra final. Por isso, o cristão não deve viver com medo do inferno. Deve viver unido àquele diante de cujo nome todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo é Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Você já assistiu a Nefarious? Na sua opinião, o filme apresenta corretamente a ação do demônio ou concede poder excessivo ao inimigo? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém interessado em cinema, fé e batalha espiritual.